Fala, visionários, como estão vocês? Eu sou o Eldon e esse é o Reciprocast. Reciprocast é um podcast criado com base no meu livro Reciprocidade, a verdadeira face diante do espelho. Hoje nós vivemos em trocas de favores muito rasas e com pessoas muito interessadas em querer se dar bem em tudo. A reciprocidade ela vai muito além disso, ela vai muito além do que você pode receber do outro, mas sim daquilo que você pode entregar para o outro. E esse retorno virá muito lá na frente, na forma exponencial, onde você vai receber de toda a sociedade aquilo que você plantar. Se você está pronto para viver de uma forma muito mais ética, muito mais profissional, esse aqui é o seu lugar. Se você gosta muito do jeitinho, né, de fazer as coisas com esqueminha, você pode sair a partir daqui, porque com certeza esse aqui não é o seu lugar. Se você está preparado para essa conversa recíproca e verdadeira, tire sua máscara, sente-se à mesa, o Reciprocast está começando e o espelho está ligado para você poder se olhar. Hoje estou com uma convidada de peso, uma convidada que é especial na nossa vida, que é a minha esposa, Dayana Barros, que faz um papel espetacular na internet de ajudar as pessoas em algo que é um pouco de tabu. É um assunto que muitas vezes é tratado de uma forma sexualizada e que a gente consegue trazer ele de uma forma muito mais lúdica e educacional, até pela profissão que ela tem, que ela é pedagoga. Então, queria dar aqui as boas-vindas à minha esposa, Dayana Barros. Queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória até você chegar aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Que muita gente se surpreendeu, porque da realidade eu iniciei no ramo de professores, né? Comecei fazendo um curso normal, depois engajei na faculdade de pedagogia e aí trabalhei durante uns 10 anos da minha vida dando aula, né? Para educação infantil, ensino fundamental. Até que eu comecei a passar por alguns problemas psicológicos, ansiedade, início de depressão, né? E eu vi que aquilo já não estava mais me fazendo tão feliz como eu era no início, né? Porque quando você começa é tudo lindo, é tudo maravilhoso, vem aquela mágica, aquela perfeição. Quando você começa a trabalhar, você vê que nem sempre é do jeito que você pensou. E aí eu decidi, conversando com o Eldon, né? A gente decidiu em parar, né? Parar de dar aula, me tratar, fiz o tratamento, tomei as medicações, né? Consegui me libertar dos remédios e aí eu decidi trabalhar por conta própria. E lá no início a gente abriu uma loja, né? Como eu gosto de bebidas, quem é mais íntimo a mim sabe, né? Que eu gosto muito de uma cervejinha gelada, então a gente decidiu abrir uma loja de bebidas. Só que na época que eu trabalhava nas escolas, eu vendia muito uma revista famosa aí, né, de peças íntimas, que as mulheres sabem qual é. Então, quando eu comecei com a loja de bebidas, eu parei, né, de vender essa revista e fiquei ali nas bebidas. Só que as meninas continuaram me mandando mensagem, né, perguntando: e aí, Dayana, as lingeries e tal? E aí foi a época que o Eldon foi transferido, né, para uma cidade. E aí eu comecei a conhecer, né, um outro mundo diferente, que muita gente acha até que é promíscuo, né? Até eu achava isso, tinha uma vergonha danada. E aí eu fui descobrindo novas coisas, fui descobrindo que não é nada daquilo que as pessoas falam, né? Nada do que eu pensava. E aí eu comecei a trabalhar com peças íntimas e englobei nisso, né, os cosméticos sensuais e os brinquedos adultos, né? E aí a gente tá aí, mais ou menos uns 7 anos, né, 5 a 7 anos aí de loja, né, de espaço físico, online também. E meu objetivo maior na internet, né, é trazer confiança, né, autoestima, principalmente para a mulher, e levando também isso para o relacionamento do casal. Pois é, e a ideia hoje é exatamente falar sobre isso. Nós vamos falar sobre relacionamento
e como a reciprocidade pode ajudar exatamente aos casais terem uma vida de casal muito mais longa, né? A gente tem 19 anos juntos, vamos fazer 20, né, agora, em 2026, e para poder conseguir ficar tanto tempo junto, tem que ter muita reciprocidade, né? Muita doação entre um e outro, o que sempre teve durante toda a nossa trajetória, e a gente vai passar um pouco disso e relacionar com nossas atividades hoje em relação ao assunto que é a reciprocidade, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre os sacrifícios que a gente já teve na nossa vida e tal, para poder chegar nesse momento, né? Eu acho que algumas vezes eu abri mão de algumas coisas, em alguns momentos você abriu mão de algumas coisas, e para a gente chegar até o ponto que estamos, eu acho que se não fosse a reciprocidade, a gente não teria alcançado todo o sucesso que a gente já teve, todas as nossas conquistas, né? E aí eu queria que você falasse um pouco para a audiência como que você se sente em si, sendo, né, na posição de uma mulher empreendedora, principalmente, como que você sente que a reciprocidade pode ajudar você no dia a dia, por exemplo, e como que o seu negócio pode ajudar as pessoas, tendo essa entrega de valor verdadeira. Primeiro já começa que o relacionamento é complicado, né? No início a gente namora, acha que é tudo maravilhoso, né? Que o casamento é lindo, é igual novela. Mas depois, quando você casa, você vê as responsabilidades. Compra, conta para pagar, aí vem filhos, né? A gente ainda não tem filhos, mas como eu trabalho com casais, eu recebo muitas pessoas falando, né? Que depois que a criança nasceu, encontraram algumas dificuldades a mais, e o casal eu acho que tem que saber levar, né? Sempre tá conversando. Esse é o ponto principal. Sempre tá conversando um com o outro. Se tá com alguma dúvida, pergunta. Se algo chateou, fala, né, a respeito. Conversa, senta, conversa. E eu acho que isso acrescenta muito num relacionamento a dois. Eu acho que o diálogo ele acaba sendo um ponto fundamental, né? Sim. Porque até mesmo para você conseguir se doar, para você conseguir entregar para o outro o seu melhor, você precisa entender também o que o outro quer, o que o outro precisa. Muitas vezes o que o outro quer também não é o que ele precisa, né? E aí você tem que entregar aquela realidade, igual o Olaf fala, né? Se alguém tem que contar a verdade para ela e tal. E não existe alguém melhor para falar essa verdade do que o cônjuge, sim, né? A outra metade da laranja, vamos dizer ali. Mas queria que você falasse um pouco do seu ofício em si, em como que você consegue entregar valor para as pessoas, né? No ofício atual, principalmente na parte de educação ali. Porque a gente sabe que a Underdependents hoje é uma marca que ela entrega muito mais a confiança em si para as pessoas, né? Na questão até da parte de educação adulta, vamos dizer assim, e que o trabalho que você vem fazendo vem trazendo retorno que a gente acompanha junto. E que as pessoas acabam te dando esse feedback, né? Te dando esse retorno de que às vezes a vida dela melhorou por conta de uma mudança que ela fez e tal. Então eu queria que você passasse um pouco em cima desse assunto, o que você começou a perceber depois que a gente entrou. Porque você falou até que a gente tinha uma ideia, né, quando a gente começou a trabalhar com os produtos de sexy shop na loja, até por conta da minha posição geográfica na época, né, eu trabalhava em Nova Friburgo, e lá é um polo de confecções de lingerie, e acaba que você tem também aí essa questão da sexualidade e você consegue trabalhar com aquilo ali de diversas formas. Você pode ir para promiscuidade, mas também pode ir para a parte educacional, que todo mundo namora, todo mundo, né, se relaciona, e as pessoas às vezes ficam com um tabu bobo, né, com alguns preconceitos que hoje em dia você tem aí praticamente informação para todos os lados, e que tá muito mais fácil, né, de você entender, de você estudar, de você compreender como é que funcionam as coisas. Então eu queria que você passasse um pouco
dessa essência do que é a Under Depends, para que as pessoas conheçam e, de repente, comecem a entender ali, às vezes uma coisa que ela meio que deixa de fazer e aí poderia fazer tranquilo, porque é algo que hoje em dia é normal. E até a experiência que a gente tem, por exemplo, de ouvir muitas pessoas e entender como é que são, né, as diferenças em si. Então, esses relatos que as pessoas trazem para você em relação ao nosso próprio crescimento em si. Quando eu iniciei, né, com os produtos, porque no início eu comecei com as lingeries, né? E depois, por conta de uma pessoa conhecida, eu fui para esse mundo aí, que são os cosméticos sensuais e os brinquedos, né? E era tudo muito novo para mim. Eu não conhecia nada, então não sabia nada. Então eu tinha que... A minha preocupação era aprender sobre o assunto para poder passar para o meu cliente, né, a forma correta, o jeito correto de ser aplicado. Porque é o que eu falo na minha página. É como se fosse um medicamento. Então, você tem que saber aplicar o jeito certo, a quantidadezinha certa, senão pode dar ruim ali. Então, no início, a minha preocupação era aprender sobre, né, porque é um mundo gigantesco, são vários produtos, cada produto é uma função, né, cada brinquedo serve para uma coisa. Então, a minha preocupação maior era aprender para passar a forma correta para o meu cliente, né? E aí eu comecei a perceber que alguns lugares não fazia isso, né? Que era somente vender produtos, não tinha essa preocupação de estar ensinando, né? Essa forma educativa, principalmente para a mulher, né? Como o Eldo falou, é um tabu, realmente ainda é um tabu, né? Por mais que a gente esteja em 2026, eu, né, que estou mais de frente, eu vejo muito preconceito ainda, muito tabu, muita vergonha de algo, como o Eldo disse, que todos fazem, né? Todos maiores de 18 anos fazem. Então, a minha preocupação maior é passar confiança para o meu cliente. Confiança, até mesmo para ele conseguir avançar no relacionamento. Então, o cliente chega para mim, eu faço várias perguntas, né? Até mesmo para eu saber a necessidade do cliente, o que ele precisa para estar ali, às vezes indicando, né, alguma coisa que seja para o caso dele. Então, a preocupação maior da Under Depends é passar confiança, né? Confiança para os clientes, e acho que também um pouco de, como posso dizer, para a mulher. Estímulo. Estímulo também, e que ela se sinta também bonita, né? Sensual, né? Autoestima. Isso aí, que tem até no seu livro fala da reciprocidade emocional. Isso. E aí isso eu guardei muito porque leva muito para a loja, né? A reciprocidade emocional. Porque quando a mulher ela se sente bonita, atraente, né? Ela se doa mais no relacionamento, né? Ela abrange mais ali dentro de casa. Ela passa a se sentir mais confiante e automaticamente o marido ele se sente incluído nisso. Então ele passa a valorizar mais a mulher, valorizar mais o casamento, né? E com isso deixa de ser uma questão de apimentar a relação e começa a ser uma conexão entre o casal. Então a minha preocupação é isso, é tentar conectar casais, né? Não apenas apimentar. É óbvio que apimentar é legal e tal, mas o principal é conectar marido e mulher. Essa é a preocupação maior. Acaba virando mais uma cumplicidade ali entre o casal do que, né, só realmente uma vivência a dois ali, que acaba que se você der mole ali, deixar correr, vira rotina e daqui a pouco o que acaba acontecendo com a maioria, né, vai se esvaindo ali, o relacionamento acaba, e aí você abre brechas ali, às vezes, para condições que acabam levando realmente para o fim do relacionamento, né? Então... Porque a rotina em si, ela vai existir. Por mais que você faça várias coisas, vai cair na rotina. É normal, né? A gente, 20 anos, praticamente 20 anos juntos. Cai na rotina, gente. Então, assim, é o que eu falo para as meninas, né? Tem que ter ali algo diferente.
Não precisa fazer todos os dias, toda hora, mas até eu falei isso hoje na minha página, uma vez no mês, sabe? Então, assim, as pessoas às vezes colocam uma dificuldade numa coisa que pode ser simples, ou então quer fazer um negócio muito mirabolante com várias coisas e às vezes só um lubrificante diferente já vai te ajudar ali a mudar, né? Já tem uma sensação diferente ali, uma coisa diferente, um atrativo diferente ali no teu momento íntimo. Às vezes é só um pequeno detalhe que já Isso. vai diferenciar tudo, né? Então, uma surpresa principalmente, às vezes você vai ter um toque diferente, né? Ou se você não chama sua esposa de gostosa ou de delícia, você tá abrindo margem para, entendeu? O inimigo entrar no seu caminho. Então, sempre que você vê, cuidado que se você chamar de cheinha, fofinha e tal, é perigoso. Mas se você chamar de gostosa, de delícia, ali você já tá meio caminho andado ali para você conseguir o que ela acabou de falar, tá? Que é ela se sentir com autoestima melhor, que ela se sentir mais valorizada, que ela sentir que ela é desejada pelo marido dela, pelo cônjuge, ou se for, né, a parceria em si e tal, acaba servindo também, tá? Então, assim, eu acho que a reciprocidade dentro desse contexto, ela acaba acontecendo às vezes no detalhe, né? Num toque, às vezes numa surpresa. E a surpresa às vezes é algo básico que você vai fazer ali, só que é diferente, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, não, a surpresa, como você falou, é algo grande e tal. Não, às vezes o marido que nunca fez nada na cozinha, por exemplo, chegar no domingo e fazer uma comida diferente ali, com o toque dele e tal. Pode acontecer de queimar alguma coisa, porque é a primeira vez que ele faz, mas ele tentou fazer algo novo e aquilo vai virar uma risada lá no futuro. Na hora vai ficar bolado, vai ficar triste, que não deu certo e tal. Mas lá na frente a experiência vai trazer felicidade pro casal, porque você vai lembrar daquele caso lá atrás e vai falar assim, caramba, naquele dia a gente fez aquele negócio lá, ficou uma porcaria, né? E só que, pô, a gente hoje já tem outro tipo de experiência e você foi treinando, vai acontecendo naturalmente ali com a prática, você acaba melhorando e o hábito em si, né? Você vai sempre aprimorando, vai aperfeiçoando e daqui a pouco você tá fazendo algo legal e vai lembrar lá de trás que aquilo aconteceu entre vocês e tal. E aí, assim, dentro dessa parte de experiências em si, eu queria que você trouxesse também pra gente aqui na mesa como que as experiências podem fazer o relacionamento se tornar mais longo, né? Porque a gente tem algumas situações que a gente não abre mão e tal, e aí eu queria que você entrasse nesse caminho ali, e até algumas coisas dá para se utilizar, por exemplo, né? De você aproveitar que está numa situação especial às vezes, e aí fazer uma surpresa, fazer alguma coisa nova e tal, utilizar alguma coisa. Que essa parte que você falou aí da surpresa, do presente, é mais uma troca, né? Onde um surpreende e o outro acaba que retribui de alguma forma diferente. Então, se você, por exemplo, o esposo, né, fez um jantar para a esposa, né? A família ali. Não precisa ser só para a esposa, pode ser também o jantar ali entre os filhos, né? Inclui os filhos também. Então, uma vez no mês, esse marido fez, né, um jantar especial à luz de velas. Não precisa ser aquela vela bonita. Pega aquela vela que a gente tem em casa, sabe? Que quando falta energia, a gente corre lá no armário e pega. Põe lá num pratinho bonitinho e já fica algo diferente. Então, isso acaba surpreendendo. E aí vem a troca, né? A troca do outro. A reciprocidade do outro, que o outro vai ver o seu esforço de estar ali, né, querendo fazer algo diferente, comprando algo diferente, né, e, pensando em algo diferente aí no relacionamento e acaba entrando a parte da reciprocidade ali também. Bacana, bacana. A gente sempre faz algo, tá? E aí remetendo até para o Eldon 360 em si, onde a gente fala um pouco sobre economia, finanças, empreendedorismo, né? E a gente prega muito algumas coisas que você precisa viver e aproveitar, tá?
quando você vai fazer um investimento em si, você precisa pensar no longo prazo e no curto prazo. Então, dentro da ONU 360, a gente sempre prega a condição de que você precisa olhar para o futuro, se preocupar com ele, mas não deixar de viver o presente. Porque muitas pessoas pensam que investir é você enxugar tudo, deixar de fazer as coisas do hoje e se preocupar somente em juntar dinheiro para poder investir, para ter alguma coisa lá na frente. E o que é saudável, de fato, que aí acaba trazendo aqui para a nossa conversa, é exatamente você ter uma divisão, tá, dentro do seu orçamento, onde você tem uma parte que você vai separar para o seu eu do futuro, uma parte você vai pagar suas despesas básicas e uma outra parte você precisa investir no agora. E aí existem pessoas que utilizam desse agora de diversas formas, né? Então tem pessoas que saem todo final de semana para, às vezes, ir no barzinho, para ir na praça. Né? Tem a pessoa que sai uma vez no mês para ir numa praia, tal. Sim. Tem as pessoas que às vezes trabalham muito, como nós, que aí a gente aproveita e tira alguns dias, né, a cada 6 meses, e aí faz algo um pouco mais distante, né? Faz uma viagem mais longa e tal, mas é para realmente a gente se desligar. Mas que é importante, né, para o casal estar sempre fazendo alguma coisa. Tem que ser algo combinado. Se, por exemplo, você precisa sacrificar algum período, né? Você precisa conversar ali, que você vai ter que mudar a rotina. Mas, por exemplo, no nosso caso, a gente nunca abre mão de fazer pelo menos uma viagem mais longa durante o ano. Para a gente realmente se desligar ali. Por mais que você não desligue totalmente, que hoje em dia a gente trabalha online, né? Então acaba que a gente tem que fazer alguma coisa ali todos os dias, mas pelo menos você muda de ambiente, conhece novas pessoas, consegue falar ali sobre nossas vivências, sobre nossos negócios, consegue pegar informações de pessoas diferentes do convívio normal nosso, e isso acaba agregando muito pra gente, e acaba caindo lá dentro da reciprocidade, porque a gente entrega, né, a nossa vivência para as pessoas novas e aquelas pessoas também entregam pra gente. Quando a gente volta mais energizado, vamos dizer assim, com novas ideias. Mas em relação a isso, você acha que é saudável, mais saudável, por exemplo, para o empreendedor, você tirar alguns dias, né, para se desligar de fato, tendo em vista a rotina, ou que você deveria fazer realmente pausas em períodos menores para poder energizar ali, né, o físico, o mental, e aí sempre tá rodando ali. Financeiramente eu tenho a minha visão, mas emocionalmente, para você trazer essa parte, o que você acha que é mais válido, né? Você tá sempre ali, sei lá, toda semana fazendo algo mais curto, ou para o empreendedor isso, tá? Não para a pessoa que trabalha a semana inteira e não tem férias, por exemplo, aí não faz sentido. Mas o empreendedor que ele não tem férias, o que você acha que é melhor? Ele tá sempre fazendo algo para energizar, ou ele usar ao máximo ali a capacidade dele e aí ele tirar uns dias ali para poder fazer essa pausa? Pô, eu acho que todo final de semana é complicado. Não dá. Para quem é empreendedor, não dá todo final de semana. Porque é muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. Às vezes você até tenta, né? Poxa, domingo eu vou fazer algo diferente, vou num restaurante e tal, e aí acaba que você tem que resolver algum problema da empresa, você tem que atender algum cliente ali, né, que está com um caso urgente. Então, todo final de semana eu acho puxado também, cansativo, né? Acaba que você gasta muito dinheiro e você poderia estar guardando esse dinheiro, né, que você está ali todo final de semana gastando numa pizzaria, num restaurante, para você fazer algo melhor, né? Às vezes, para você fazer uma viagem interessante com a tua esposa, né, com a tua família. Às vezes você quer ir para algum lugar específico. Então, eu acho que todo final de semana não é legal. Não é legal. E não dá. Para quem é empreendedor, todo final de semana não dá. Porque o tempo que você tem livre, você também tem que tentar resolver os seus problemas de dentro de casa. Entendeu? É uma obra dentro de casa, né? Uma compra que você tem que fazer, que às vezes a despensa está vazia. Então, todo final de semana, eu acho que não tem condições, né, de um empreendedor sair todos os finais de semana. E acaba que é o que eu disse, né? É melhor você, às vezes, juntar o dinheiro, fazer algo interessante ali com o teu esposo, né? Pô, vamos no resort, vamos viajar
para tal lugar, né? Para tal estado, para tal país, que vai ser uma coisa assim, mais atrativa, eu digo. Principalmente para o casal, né? Vai ser algo bem diferente, vai ser algo bem emocionante do que você tá ali todo final de semana num barzinho, num restaurante, numa pizzaria. Enfim, é o meu pensamento. Eu falo isso porque muita gente pergunta pra gente como que a gente faz pra viajar tanto, né? E porque Instagram, gente, às vezes a gente posta só o que aconteceu. Mas o que às vezes acontece de ruim, muita coisa. entendeu? A gente às vezes só vai contar o final da situação ruim, não vai contar a coisa toda, tá? Então isso acontece com todo mundo e vocês precisam ter muito cuidado com o que aparece nas redes sociais, porque boa parte ali não reflete a realidade, tá? Só passa o filtro com as partes boas. E como muita gente pergunta, pô, vocês viajam pra caramba e tal, como é que vocês fazem e tal? Então, lá na UEL no 360, a gente faz alguns períodos, tá? Principalmente quando a gente vai viajar, e eu explico como você pode potencializar para você conseguir viajar, às vezes, sem pagar nada, tá? Então, a gente já viajou sem custo nenhum, tá? Para lugares bacanas, né? A gente já conseguiu as últimas viagens, fazer aí praticamente de 2016 para cá, tem 10 anos isso. A gente não paga a viagem. A gente não paga pelo menos a passagem aérea, isso, né? E em alguns casos a gente não pagou de fato nada, nem hotel, nem nada. Então, assim, fiquem sempre ligados, segue lá o 360, tá? O Dom 360, que a gente sempre tá falando sobre isso lá. E eu sempre trago essas dicas de como você pode potencializar para você viajar melhor, tá? Mas se você não tem ainda essas dicas e tal, você pode separar. É óbvio que você vai querer fazer uma viagem para Cancún do nada. Não é assim. Mas se você se organizar, você começa a separar uma parte do seu orçamento, uma parte dos seus ganhos, uma parte do seu salário, para você conseguir juntar um recurso ali e fazer uma viagem mais bacana. Aí você pode ir de carro, você pode ir de ônibus, independente da forma que você quiser fazer essa viagem, você consegue sim, tá? Se organizar financeiramente para que esse evento, para que esse desejo seu, ele acabe acontecendo. Então, muitas vezes você se carrega dessa dopamina de estar todo final de semana se divertindo indo pra praia, e se você juntasse, né, fosse um final de semana no mês pra praia, e os outros 3 finais de semana você investisse aquele valor para poder chegar lá no final do ano, chegar num período, às vezes você tira férias numa baixa temporada, você consegue fazer uma viagem bacana, separar um hotel maneiro para você levar sua esposa, para você levar seu marido, e ali você consegue, de uma forma organizada financeiramente, realizar sonhos. Então, a gente nunca abre mão, né? Nem na pandemia a gente abriu mão, a gente se isolou num sítio, né? Lá em Guapimirim, ficamos 4 dias lá, se eu não me engano, levamos as nossas cachorras e tal, então a gente ficou solto no sítio lá, acabou que o proprietário teve que viajar, então a gente ficou lá no sítio, só a gente lá, um sítio gigante, né, com vários animais e tal, só o caseiro lá mesmo para poder cuidar dos animais que tinha nesse sítio, e acabou que num período que a gente achou que de repente iria falhar, né, nessa missão nossa de todo ano fazer alguma viagem, a gente ainda conseguiu fazer 2 viagens, né? Que a gente foi para Vitória, da pandemia, né? A gente foi para Vitória. Que a gente foi no 0800, não pagamos nada. Não tinha nada aberto em Vitória. Só tava nós. Só tinha praia e mesmo assim nós fomos. E o restaurante do hotel, né? Isso. Que a gente aproveitou os 3 dias do restaurante do hotel. Então, assim, para quem mora no Rio de Janeiro, Vitória é uma opção rápida de você ir num sábado de manhã, por exemplo, e voltar num domingo à tarde. Se organizar direitinho, dá, beleza? Então, segue lá o Eldon 360, que lá a gente fala muito sobre como você se organizar financeiramente e realizar sonhos que você com certeza está querendo realizar e às vezes está deixando de fazer algo porque você não é organizado e fez algo simples. É algo tranquilo de você só mudar uma coisinha ali e você vai conseguir. Depois que você faz a primeira vez e pega o jeito, esquece. Tá? Você vai para dentro. E aí eu queria que você trouxesse também aí como que a gente pode ajudar os casais dentro da Under Depends, no site, né, das páginas da Under Depends. Como que você trata essa didática, né, de entregar esse valor em si para as pessoas? Como que você consegue
aumentar a autoestima delas, né? Como que você consegue tirar a dúvida deles? Eu sei porque, como a gente conversa muito, eu sei que os homens têm muitas dúvidas em relação principalmente ao universo feminino, e você, dentro desse universo, você consegue, às vezes, passar o que uma mulher sente para aquele cliente que é do gênero masculino, né? Assim como para a mulher, o que você consegue entregar dentro do relacionamento, se você consegue também passar para a mulher como que o homem gostaria de ser tratado, assim, dentro daquilo que a gente conversa, ou se de repente lá a gente pode começar a fazer umas participações especiais para falar com as meninas. Eu queria que você passasse um pouco em relação a isso. A página é uma página voltada para casais, né? Muita gente acha que é uma página só para mulheres, né? Inclusive, às vezes eu até recebo mensagem, né, de homens perguntando se pode seguir a página e tal. E pode sim, gente. Pode seguir homem. Tá? A gente abrange todos os tipos ali. A gente não tem nada a ver com isso, tá? Porque eu sei que tem lugares que é só para mulher, né? E aí a gente tenta fazer um trabalho, né? Eu tento me comunicar com eles todos os dias praticamente, né, por stories, e aí eu faço os vídeo reels, coloco caixinhas de pergunta, né, peço para eles fazerem perguntas sobre dúvidas, curiosidades, né, algumas Enquete, né? enquete, eu vou me baseando por cima das respostas que eles vão me dando, né? Por cima das dúvidas que eles vão tendo, e aí eu vou criando vídeos em cima disso, né? De acordo com a necessidade, isso, com a necessidade do casal. E da pessoa também, né? Então, eu tento dessa forma, né? É óbvio que eu recebo também na loja, tá? Muitos clientes, inclusive muitos homens, né? Muita gente pergunta assim, homem entra aqui para comprar? Mas é claro que entra, né? Eles adoram comprar, principalmente para esposa. E eles batem altos papos, assim, né? E às vezes falam coisas, assim, de dentro do casamento, me pergunta, né? Ou pede dicas sobre o que eles podem fazer, né? Para estar melhorando o relacionamento, né? Ou até mesmo fazer com que a esposa se sinta confiante, que a gente sabe que mulher tem muito disso, né? De não se achar bonita, porque às vezes o corpo tá assim, não tá do jeito que ela quer, porque às vezes tá acima do peso, né? E por mais que o marido, né, fale que ela é bonita, que ela é gostosa, que ela é linda, maravilhosa, mas a gente que é mulher, a gente sabe que essa parte é meio complicada, né? Então, é dessa forma que eu tento, né, passar para eles, né, tirar as dúvidas e levar o conhecimento necessário ali dentro da necessidade, né, que eu recebo no direct, no WhatsApp também. E eu sempre faço muitas perguntas, né, como eu disse. Eu não vendo por vender, né? Quando o cliente vem para mim, eu pergunto o que ele precisa, né? Tento entender a dor desse cliente para poder passar o que realmente ele precisa, né? Porque para mim é muito fácil empurrar qualquer coisa, né? Eu vou estar ganhando mesmo, mas não é isso que eu quero. Eu quero que o cliente saia satisfeito, levando o que realmente ele quer, o que realmente ele precisa. E por falar nessa dor, agora a gente vai falar um pouquinho de assunto polêmico. A dor em si, tá? Sendo uma dona de um sexy shop, a realidade é essa, e a gente sabe que a gente vive numa sociedade que ela não leva a reciprocidade à risca. Então, eu sei, né? A gente tá sempre junto, então eu sei da dificuldade que você tem em alguns casos. Né? Como que você consegue lidar, principalmente, com a questão do assédio e a questão do desrespeito pela prática, né, do trabalho que você faz? As pessoas confundirem ali o assunto em si, e se você tem algum relato de coisas que já aconteceram e tal, que acabaram que te entristeceram, né, dentro do seu trabalho, se você já pensou em desistir por causa disso. Então, eu queria que você falasse agora um pouco em relação a essa parte chata do que é trabalhar com esse tipo de assunto em si, esse conteúdo que você acaba tendo que trazer ali, e muitas vezes você se expõe, né? E as pessoas confundem e levam até mesmo
para outro lado, que a gente sabe que na internet, como as pessoas estão atrás de uma tela, né? Elas estão, entre aspas, escondidas ali, elas não estão expostas fisicamente, acaba que elas meio que tomam uma liberdade muito maior do que deveriam. Isso acontecia muito mais no âmbito físico, mas hoje com a internet, né, as pessoas acabam tendo uma liberdade maior de praticar esses atos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, trouxesse algum exemplo prático que já tenha acontecido com você. E tem até um exemplo que aí depois, durante a sua fala, eu vou trazer aqui o que aconteceu. É melhor então você falar, que aí você vai explicar melhor. É. Mas assim, desistir, eu nunca pensei em desistir não, gente. Porque assim, é algo que eu gosto, entendeu? E pessoas inconvenientes sempre vão existir. Independente se eu tô, né, trabalhando com sexualidade, enfim, sempre vai existir. Então, meu jeito de trabalhar é diferente, né? Eu brinco ali nos vídeos, né? Mas é tudo com muita responsabilidade, né? Passando muita seriedade para as pessoas, né? Nada muito sério também, porque se ficar sério demais, estraga, né? Tem que ter ali uma brincadeira, mas sempre uma brincadeira saudável, né? Pra não dar brechas. Porque, gente, já aconteceu. Não vou dizer pra vocês que nunca aconteceu, mas de todas as vezes que aconteceram, sempre foi por internet, né? Pelo Instagram. Nada assim na loja física, tá? Nunca me aconteceu nada, graças a Deus. Até porque na loja física eu tenho um tratamento diferenciado com homens e mulheres, tá? Então eu trato de formas diferentes. O jeito que eu trato a mulher, né, de uma forma mais carinhosa, mais alegre, mais brincalhona, eu não vou fazer a mesma coisa com o homem. Então, com o homem eu vou me portar um pouco mais séria, né, sem fazer muita brincadeira. E aí, em falar também, principalmente partes íntimas, eu não gosto de ficar falando apelidos, né, que são popularmente conhecidos. Então, eu procuro falar o nome específico, né, da região íntima. Então, eu tenho certos cuidados, principalmente com o homem. E isso também no online, tá? Quando eu vou mandar mensagem, eu sempre tenho esses cuidados também. Quando eu gravo vídeos, eu sempre costumo colocar nomes engraçados, né? Nunca partindo diretamente para aquele nome, né? Para aquela região íntima, eu sempre coloco uns nomezinhos ali, até mesmo pro vídeo ficar engraçado. Mas já aconteceu sim. Foram poucas vezes, tá? Mas eu também sei contorcer ali a história, eu sou meio grosseirinha, então quando vem de muita graça, se falar bobeira, vai ouvir também, dou logo um corte. É assim, mas enfim, a gente tem que saber lidar, né? É o que eu falei, é eu saber me impor, né? Óbvio que eu não vou falar escrachadamente. Eu sei que a maioria das pessoas acha que é assim, né? Tudo muito escrachado. Porque tem alguns lugares que leva, né, para esse lado de mais sensualidade. E eu busco levar para o lado mais brincalhão, né? De uma forma mais divertida. Porque já tem tanto tabu. Então, se eu levar de uma forma muito séria ou como vou dizer, muito... Se ficar muito grosseiro em si, né? grosseiro e muito escrachado demais, não dá certo. Não dá certo. Tem que ter ali um pouquinho de cada, né? Mas sabendo o horário certo de você estar falando, né? Então, eu busco sempre estar passando um lado divertido. Um lado, como eu disse, um lado sério, mas um lado divertido e sempre ali tudo com muito respeito. Não, eu tenho muito cuidado no que eu falo. Até mesmo para as pessoas se sentirem bem na minha página, né? Porque se a pessoa entra na minha página e vê logo um nome lá, não vai ser legal, entendeu? Não vai ser legal. Então, eu tenho muita gente que é evangélica, né? Então, eu tenho cuidados com isso também. Sim, porque a questão do respeito, ela acaba balizando qualquer relação, né? E até para trazer para vocês o que aconteceu uma vez, a gente fez um tráfego pago uma época e, por engano, a gente colocou o WhatsApp da loja. Só que as pessoas não sabiam que quem estava com o WhatsApp era eu, né? Então, o cidadão ligou de vídeo e aí eu falei assim, cara, eu vou atender só para ver qual é. E virei a tela do telefone para cima, né? E quando eu atendi, o cidadão tava lá
no 5 contra 1, entendeu? E, tipo, achando que ia encontrar a mulher e deu de cara com um marmanjo barbado, o telefone dele caiu, saiu rolando e tal. Porque era uma peça feminina, era um short fitness, né? E nem era, na época nem era era um lingerie short, e tal. era um short, nada demais, gente. Era um Só que short eram modelos que fitness. estavam, né, vestidas ali, modelos bonitos e tal, e o cara achou que de repente iria atender uma mulher ali. E dentro da página do Instagram já aconteceu. Eu colocar foto de modelo, né, de lingerie, e o cara achar que sou eu. Não sou eu, meu filho. Esse é um modelo. Você não tá vendo, não? Eu acho que eu sou doida de botar foto minha aqui. Não tem condições. Mas assim, eu dou bloco, tá? Eu bloqueio. Então, já como o Eldo disse, né? Esse caso aí foi uma única vez de acontecer e graças a Deus o telefone tava na mão dele. Mas. E foi o único caso ao extremo também de eu receber. Tanto que no WhatsApp da loja eu não recebo nenhum tipo de ligação. Nem de vídeo, muito menos de vídeo. Depois dessa daí. E de áudio também não, porque uma vez eu recebi uma ligação, um áudio, não foi um áudio, foi uma ligação de um cara falando muita coisa assim, né, a respeito das partes íntimas dele, e eu senti que ele estava na maldade, né, que ele não queria o produto, senti que ele estava na maldade. Então eu aboli qualquer tipo de ligação, vídeo, voz, quer falar comigo? Mensagem de texto. A mensagem por áudio eu posso até abrir, né, porque vai ficar registrado ali. Mas eu prefiro que seja tudo mensagem de texto. Acaba que a gente vai criando mecanismos ali de se proteger. Sim. Né? E isso é necessário nos dias de hoje, né? Porque o golpe está sempre aí, né? Cai quem quer. E dentro do empreendedorismo em si, hoje em dia, os golpes estão muito variados, né? E dentro dessa questão de relacionamentos, existe um golpe, como a gente sempre fala em relação a isso, né? Chamado golpe do amor, né? Onde as pessoas ficam um grande tempo, né? Enganando uma outra pessoa, dizendo que tal, que é apaixonada por ela, às vezes mora em outro país, e etc e tal, e que vai deixar um dinheiro para aquela pessoa. E aí essa pessoa fica 1, 2, às vezes 3 anos ali alimentando um relacionamento à distância. Né, dizendo que é soldado na guerra do Iraque, entendeu? Tá em algum lugar voluntário lá na África e tal, e que vai mandar um presente para você, que é uma mala de dinheiro com barras de ouro e etc e tal, tá? Então, não caiam nesses golpes, gente. A gente já conhece algumas pessoas que caíram nesse tipo de golpe. Como a gente está falando de relacionamento, eu queria trazer essa parte que é da minha página, né? Que é a parte de segurança financeira em si. Então não caiam nesses tipos de golpes, tá? O relacionamento em si, a pessoa está carente às vezes, e normalmente são pessoas de mais idade, tá? Solteiras, ou divorciadas, ou viúvas, que acabam caindo nesse tipo de golpe porque elas acreditam que de fato a pessoa está tratando ela bem, etc., até ela conseguir a confiança, tá? E eu conheço pessoas que chegaram a fazer empréstimos, assim, endividaram para poder mandar, entre aspas, o dinheiro para aquela outra pessoa, achando que iria receber. Aí já entra a parte da ganância em si, tá? Que a pessoa acredita que vai receber aquele valor que a outra pessoa está mandando e tal, e como tem fotos, tem imagens e etc e tal, a pessoa se ilude de fato com aquilo ali e acaba que ela cai num golpe. E aí quando o golpista percebe que já não tem mais o que tirar, ele começa a fazer coisas que são ruins, porque dentro de um relacionamento à distância, muitas vezes as pessoas vão usar, né, isso aqui e vão mandar coisas que, entendeu? Para uma pessoa que ela nunca viu pessoalmente. Então vai mandar uma foto nua, vai mandar, né, uma foto constrangedora ali, tal, e essa outra pessoa vai ter o acesso a essa foto. E nesses casos, em todos eles que eu conheço, aconteceu de quando a pessoa não tinha mais dinheiro, ou quando a pessoa descobria que era um golpe, a outra parte ameaçava, né, que iria mandar para a família, né, as fotos em si que ele tinha e tal, pá. Então a pessoa começa a ficar desesperada, a pessoa pode entrar numa depressão, pode até realmente fazer algo pior. Então,
o que eu queria deixar para vocês hoje aqui, como uma entrega mesmo de valor dentro do meu segmento de atuação, principalmente na questão emocional de relacionamento, é que se você estiver carente, procure ajuda, tá? Vá num psicólogo, procure realmente entender o que você está passando, mas não se entregue para alguém que você não conheça, porque você pode sofrer um golpe ali que seja irreversível. E aí é melhor você entrar lá na underdependence.com.br, que aí lá tem algumas coisas que você pode, quando estiver sozinho, você pode aproveitar, entendeu? Do que você cair num golpe de alguém aí na internet em si. Então, a gente está chegando no final desse episódio, passou rápido, né? Passou. A gente aqui trocando essa ideia que a gente acredita que vai agregar muito valor aqui para as pessoas que vão assistir, né? Principalmente para pessoas que às vezes estão num relacionamento aí que estão sentindo dificuldade, né? Em conseguir às vezes agradar o outro, ou às vezes em entender o outro. Então, algumas experiências que a gente trouxe aqui pode ser interessante para você refletir, repensar, né, sobre isso. E aí eu queria que você falasse, né, as suas considerações finais, falasse sobre os arrobas, as páginas que as pessoas podem te encontrar e podem aprofundar, com todo respeito, esses assuntos e tirar dúvidas, obviamente, né, e de repente conhecer melhor esse universo de uma forma mais descontraída, de uma forma mais educativa em si, né, podemos dizer. E como que as pessoas podem te encontrar, e faz aí seu merchan. As minhas considerações finais é para vocês sempre estarem inovando, né? É como eu sempre falo, não precisa inventar muita coisa. Às vezes você coloca uma parte de baixo, né? Uma calcinha ali diferente, ou um gelzinho assim também, ó. Sem calcinha, só com gelzinho. Já muda muita coisa, né, gente? Então não precisa ter nada mirabolante. Deixa para fazer o mirabolante quando for uma data especial, né? Isso, aniversário de casamento, né? Ou vai casar em si, né? Que tem gente que faz as coisinhas antes ali do casamento também. Então, vai casar, procura uma peça mais elaborada, sabe? Fazer algo mais elaborado. Mas fora isso, não precisa. No dia a dia ali, até porque não tem tempo para fazer muitas coisas não, né? Então, eu costumo dizer que só um produtinho já é o suficiente. E aí, vocês conseguem me achar, né, na underdependence.com.br, que é a página que eu falo mais dos assuntos, né, que eu encontro na loja, né, no dia a dia ali, né, e eu passo também para vocês ali todos os acontecimentos, né, e dou dicas também, né, para vocês melhorarem ali o relacionamento de vocês. E a segunda página, que é a página oficial da loja, que é underline pants, que essa daí, isso aí mesmo, né? Esse daí é a página da loja. Lá na página da loja vocês vão encontrar os produtos, tá? Os brinquedinhos ali para maiores de 18, os cosméticos, as lingeries. E é isso. Show de bola. Gente, muito obrigado. Obrigado por estar aqui nessa noite abençoada. E espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Esse foi o Reciprocast. Não deixe de seguir a nossa página em todas as redes sociais. Eu sou o Weldon, do Weldon 360. Não deixe de seguir também em todas as redes o Weldon 360. Por hoje fico por aqui. Obrigado por assistir. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, é meio que confuso, né? Porque, na realidade, eu estudei a pedagogia, né? Fiz o curso normal, professor. Dei aula, né? Por alguns anos. Mais ou menos uns 10 anos ali, dando aula, né? Eu esqueci, eu tô olhando pra lá. Não é pra olhar pra lá, é pra olhar pra cá. Tem problema, tem problema. Pode olhar pra cá e começar a falar. Eu tô olhando pra lá, eu esqueci que é aqui. Ai, meu Deus, desculpa.